da palavra do nosso Deus. O Senhor nos diz na sua palavra, não é? Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Então, é necessário, não é, que nós busquemos o entendimento, o conhecimento na palavra do Senhor nosso Deus, porque conhecendo, nós erramos menos. Não é? Conhecendo, nós estamos no centro da vontade do Senhor nosso Deus. Conhecendo, nós podemos ser usados nas mãos do nosso Deus com mais eficácia. Olha que coisa maravilhosa, não é? Então, quando pedirem razão da nossa fé, nós saberemos explicar. Nós saberemos dizer. Por quê? Porque nós estamos exatamente, não é, estudando, conhecendo, buscando, examinando, fazendo conforme a ordenança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero iniciar já, não é? Eu vou dar a palavra para a nossa irmã diaconisa Gilmara, porque na aula passada nós falamos de 4 princípios que nós precisamos dedicar, que nós precisamos falar, que nós precisamos praticar com os nossos filhos, para que eles venham ser conduzidos da maneira certa, para que eles venham ser úteis para a sociedade. E é isso que nós precisamos fazer. Não é? Nós, como igreja, como aqueles que fazem parte da sociedade, nós temos que contribuir para o progresso, para o benefício da nossa sociedade. Como? Formando bons cidadãos, formando pessoas que tenham responsabilidade, formando pessoas que saibam tratar as outras pessoas com educação, com singeleza, que sejam bons profissionais, que sejam aqueles que não trazem prejuízo para os seus patrões, para aqueles que dão a eles o emprego. Então, nós temos essa responsabilidade. Como igreja, não é? Como aqueles que, quando fazem alguma coisa, conforme nós aprendemos, Tiago falando, que quando nós estamos fazendo algo, que tudo que nós venhamos fazer como que para o Senhor. Olha isso. Então, à medida que nós vamos aprendendo, à medida que nós vamos praticando, nós vamos formando bons cidadãos. Nós vamos ter uma família bem ajustada. Uma família bem ajustada gera progresso para a nossa sociedade, para o meio em que nós vivemos. Já uma família desestruturada, já filhos desestruturados, irão trazer para a sociedade prejuízo, irão trazer para a sociedade preocupação, irão trazer para a sociedade, não é, trabalho, vão dar trabalho para as autoridades. E o papel da igreja e de bons cidadãos não é esse, é pelo contrário, é nós contribuirmos, é nós sermos bênção no lugar aonde nós estamos e para as pessoas ao nosso redor. Muito bem, diaconisa Gilmara, quais são os 4 princípios que nós aprendemos na aula passada? Vamos repassar. Amém. Paz do Senhor, igreja. O primeiro princípio é instruir. E temos como base a palavra do nosso Deus. E aí falamos em Deuteronômio 6, do 6 ao 9, e Provérbios 22, 6. Também nós, como pais, sermos bons exemplos, porque eles aprendem mais vendo as nossas atitudes do que com a nossa fala. E não deixar de disciplinar a criança, se faz necessário. E muitas vezes essa disciplina vai ser com a vara, porque eles precisam saber que há limites, tanto para o sim quanto para o não. E o mais importante, que orar sempre pelos filhos e com os filhos. Que nós possamos estar sempre cobrindo os nossos filhos de orações, para que o maligno não possa vir contra a vida deles. É isso. Amém, glória a Deus, é isso mesmo. A irmã fez assim um resumo bem sucinto, e é exatamente isto, não é? O que nós devemos fazer. Então, nesta manhã, nós vamos agora usar mais exemplos, mas lendo a palavra de Deus. Então, o tema é como educar os filhos segundo a Bíblia. Então, é isso que nós vamos analisar nesta manhã.
Então nos diz assim, para você que está nos acompanhando na nossa live, que Deus abençoe, tenha um ótimo domingo, que a graça e a paz do Senhor alcance você também e a sua casa, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é muito importante a participação dos irmãos, como também a sua participação, para você que está conosco, nos acompanhando através da live, ou para você que depois, não é, estará assistindo a nossa live. É muito bom, é muito importante quando você nos dá o feedback, quando você pode escrever aí, né, no chat, né, olha, dá a sua opinião, dê a sua sugestão, tira as suas dúvidas, não é? Nós estamos aqui para isso, para poder ajudar. Nós vamos juntos, não é, aprendendo do Senhor nosso Deus. Nós vamos juntos, não é, analisando a palavra do Senhor nosso Deus, e juntos vamos sendo ministrados, e juntos nós vamos sendo fortalecidos através da palavra e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, eu não sei se o Igor tem condições de projetar o que nós vamos, a apostila que nós vamos estar lendo. Então diz assim: como educar os filhos segundo a Bíblia? Os pais são responsáveis diretos pela educação dos filhos. Por isso, devem ensiná-los no temor do Senhor, com amor incondicional, senso de responsabilidade e sabedoria, um ambiente familiar sadio e equilibrado também é fundamental para auxiliar o desenvolvimento dos filhos na sua formação social, física, emocional, intelectual e espiritual, em todas as idades da sua vida, né, das fases da sua vida. Então é isso que nós falamos na introdução. É necessário que a família seja bem estruturada. Lembre que antes de nós entrarmos para falarmos diretamente sobre a educação dos filhos, nós passamos um pouco sobre o esposo e a esposa. Nós conversamos um pouco, e para você que está nos acompanhando na live, que está começando conosco agora, nós temos os vídeos das aulas passadas, e você pode acessar e acompanhar para que você possa então entender o que nós estamos falando. Então é fundamental que o esposo e a esposa tenham um bom relacionamento, saibam lidar, saibam conversar, saibam estruturar o seu lar, para que os seus filhos, como nós falamos em aulas passadas, não é? É fundamental o exemplo, o bom exemplo do pai, o bom exemplo da mãe, é o que vai ajudar na formação intelectual do seu filho e da sua filha. Eles serão bênçãos na sociedade através do que nós acabamos de ouvir, de serem ensinados, de serem disciplinados quando necessário, porque a disciplina é necessária, a correção é necessária, não é? E minha mãe dizia assim, né? Minha avó também dizia isso, é importante, é bom que você chore agora do que eu chorar mais tarde. E às vezes nós não queremos, não é? Ah, mas o meu filho é tão pequenininho, ah, mas eu não vou corrigir, ah, mas eu vou deixar, e chega mais tarde, a gente acaba sofrendo. E parando um pouquinho aqui, eu vou falar de um testemunho muito antigo que eu ouvi uma certa vez, e isso aconteceu lá nos Estados Unidos. O rapaz estava já sentenciado à morte, e então ele pediu para que a mãe dele fosse visitá-lo lá na cadeia. Ele já estava no corredor da morte. E quando a mãe foi lá, não é, e ele do lado de dentro da cela, e conversando com a mãe, não é, ele pega e fala para a mãe se aproximar da cela, e ela se aproxima, e ele foi como que dá um beijo nela, e ele dá uma mordida no nariz dela, que aquilo sangrou. E ela então, vendo aquela atitude do filho, ela falou assim: mas por que, meu filho, você fez isso?
E ele falou assim: eu fiz isso para que a senhora tenha uma marca, porque eu vou morrer, mas toda vez que a senhora olhar no espelho, a senhora vai se lembrar que a senhora nunca me corrigiu quando eu era pequeno. Quando eu cheguei em casa com o carrinho de um amigo, a senhora nunca me corrigiu, a senhora nunca fez eu devolver. E quando eu chegava em casa com alguma coisa que não tinha como eu ter conseguido aquilo porque eu não trabalhava, a senhora nunca me corrigiu. E hoje eu estou no corredor da morte, porque eu fiz todas essas atrocidades, porque a senhora nunca me corrigiu. Pois muito bem, eu vou morrer, mas toda vez que a senhora se olhar no espelho, a senhora vai ter a marca de que a senhora não soube zelar, não soube educar, não soube ensinar, e que por causa da senhora eu estou sendo levado à cadeira de elétrica e serei morto. Então é muito triste, não é, essa história. Quando nós soubemos disto, a gente começa a ver a importância de nós estarmos olhando os sinais, de estarmos vendo o que está acontecendo e nós não sermos pais omissos. Nós não sermos pais que não acompanham, que não disciplinam, que às vezes tem dó, às vezes tem receio, não quer machucar a criança, não quer machucar o adolescente, não quer ser duro, não quer dizer não para o adolescente e mais tarde a gente acaba chorando. É muito triste, não é? Como nós falamos na aula passada, aquela situação daquele rapaz de 18 anos que fez aquele massacre. Por quê? Porque não teve um acompanhamento da mãe. Porque a mãe não é desestruturada, não teve ele sozinha e depois abandonou o menino. E enfim, ele foi uma das vítimas do momento da situação. Porque faltou-lhe afeto, faltou-lhe carinho, faltou correção, não é? Faltou alguém que estivesse ao lado dele. E normalmente de quem que o adolescente ou o jovem vai buscar essa ajuda? É dos pais. Mas se os pais forem desestruturados, será uma criança, um adolescente, um jovem também desestruturado. E ele causará muitas vezes mal para si próprio, ou até mesmo para aqueles que estão ao seu redor, como é o caso do que nós temos visto cotidianamente, isto acontecendo no mundo. É uma tristeza, por isso que nós estamos tendo esse cuidado. Nós aqui na Igreja Evangélica Renovada, herdeiros do Rei, nós estamos tendo essa preocupação de trazer para os nossos irmãos, para as nossas irmãs, para você que nos assiste na nossa live, de trazermos esses ensinamentos básicos. São coisas básicas para a formação do seu filho, da sua filha, para que você não sofra amanhã, para que amanhã você se alegre pelo bom filho, pela boa filha que você gerou e que você soube educar, porque a educação dos filhos cabe aos pais e não à escola, não é? Há muitos pais que, como nós temos dito aqui, que procuram passar essa responsabilidade de educação para a escola. Acham que a escola que tem que dar educação. Não, a escola não tem que dar educação. A educação é o pai, é a mãe que tem que dar. A escolarização é a escola que dá. A escolarização é ciências, matemática, português no nosso caso, línguas estrangeiras, física, química, estatística, enfim, as matérias seculares que serão úteis para a formação intelectual desse jovem, desta criança, não é, deste homem, desta adolescente, não é? Então a escola dá a escolarização, mas a educação vem de berço, como se dizia antigamente, que hoje já não se usa mais esses termos, não é? Mas antigamente era assim que nós aprendíamos. A educação vem de berço, a educação vem de casa, a educação é o pai e a mãe que tem que dar. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor. Abram a Bíblia Sagrada em Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, versículos de números 30, 31 e 32. Eu vou pedir para que a nossa irmã Marineuza leia para nós então essa passagem que está no Evangelho
de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 12, no versículos de números 30 e 32. Ensinar a amar a Deus e ao próximo. É isso que nós precisamos fazer. Então os pais têm a responsabilidade de nós ensinarmos os nossos filhos a amarem a Deus, a buscarem ao Senhor, a andarem na presença de Deus. Por quê? Porque o que está faltando na sociedade de hoje é a presença de Deus. O que está faltando é o temor a Deus. Antigamente, as crianças eram ensinadas a temer a Deus, a amar a Deus, a amar o seu próximo. Porém, hoje, Deus tem sido deixado de lado. Esse é o grande problema. Deus está sendo deixado de lado. Para você que muitas vezes está nos acompanhando, não é? E falar, mas eu não creio. Mas se você ensinar o seu filho a amar o seu próximo, já é uma maravilhosa coisa que você está fazendo. Porque se ele amar você, se ele amar ao seu próximo, ele será um ótimo cidadão. Então vamos ver, irmã Marineuza, lê para nós então Marcos capítulo 12, versículos 30 e 32. O primeiro mandamento de todos os mandamentos. O primeiro de todos os mandamentos. Amarás, pois, ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse... Amém, é só até aí, irmã. Isso. Então veja só, não é? Nós temos que ensinar os nossos filhos a amar a Deus. E o segundo mandamento que o Senhor nos dá? Amar o próximo. Mas se as crianças não amam nem os pais, vai amar o próximo? Se você e eu, como pais, não ensinamos os filhos a temer a Deus, a respeitar as autoridades, Deus como a maior autoridade do universo, se nós não ensinamos e não ensinamos a respeitar o próximo, o que será deste jovem? E infelizmente é isso que nós vemos nos dias de hoje. Adolescentes que não respeitam ninguém. Não tem limites. Por quê? Porque os pais estão falhando na educação. Vamos ler, irmã Gonçala, Deuteronômio, lá o quinto livro, não é? Do Antigo Testamento, não é? Deuteronômio capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Então, eu peguei um exemplo no Novo Testamento, onde o Senhor Jesus Cristo fala, onde Ele dá a ordem, onde Ele dá o mandamento, e nós vamos também lá para Moisés, quando Deus também dá a ordenança para Moisés, para que Moisés ensinasse o povo, para que Moisés trouxesse o direcionamento para o povo. Deuteronômio capítulo de número 6, versículo 5, 6 e 7. Pode ler, minha irmã, por gentileza. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teu filho, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Está vendo só? É uma responsabilidade. Porventura lá na escola eles vão fazer isso? Não. E aqui está dizendo, olha, a todo tempo, levantando, andando, assentando, deitando. O que é isto? Perceberam?
que a ordem do Altíssimo é que nós façamos isso com os nossos filhos. Então, o ensinamento, a educação, os bons princípios vêm através de nós dedicarmos tempo para os nossos filhos. Aí você me diria, como eu já disse em aulas passadas, você me falaria assim: mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Eu trabalho, meu esposo trabalha. Como que nós vamos fazer isto que a palavra está dizendo aqui? De que maneira nós vamos poder ensinar? Aí eu digo para você, não é a quantidade do tempo que você vai dedicar aos seus filhos, mas a qualidade do tempo que você vai dedicar a eles é que vai fazer toda a diferença. Às vezes o pai e a mãe ficam com a criança meio-dia, um dia inteiro, mas não se assenta para poder ensiná-los. Não se assenta para poder conduzi-los. Deixa-os entregue à televisão. Deixa-os entregue ao celular e à internet. Isso é tempo de qualidade? Não. É um tempo fútil. Mas o tempo que você se assenta com o teu filho e com a tua filha, se for meia hora ou se for 1 hora, mas é um tempo que você senta para dedicar-se a eles, fará toda a diferença. Uma outra parte que é muito importante, que nós precisamos ter como modelo para educar os nossos filhos, é sermos um bom exemplo. Ser um bom exemplo para os filhos não é tarefa fácil, mas é essencial para que eles possam ter referências importantes em sua vida. Tal como o apóstolo Paulo, devemos ser imitadores de Cristo para que os filhos o imitem através de nós. Vamos então fazer a leitura da palavra do Senhor. A nossa irmã diaconisa Gilmara vai ler para nós 1 Coríntios, Paulo escrevendo a sua carta aos irmãos de Corinto, no capítulo 11, versículos 1. Então nós vamos ver o que o apóstolo Paulo vai dizer. E você pode dizer isso que o apóstolo Paulo está dizendo para os seus filhos? Será que nós podemos dizer isto? Pode ler, minha irmã. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Você pode dizer assim para o seu filho: seja meu imitador. A mãe pode dizer para o seu filho, para a sua filha: me imite. Imite a fé que eu tenho em Deus. Será que nós podemos dizer isto? O apóstolo Paulo pôde dizer isso com toda a propriedade, porque ele vivia em Cristo. Ele dizia assim: olha, o morrer é ganho. Se eu morrer, é ganho, porque eu vou para a presença do meu Deus. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou viver em Cristo. Eu vou viver para Cristo. A minha vida será para obedecer os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. Mas às vezes os nossos filhos não nos veem lendo a palavra. Os nossos filhos não nos veem orando. Nós não temos tempo para orar com eles. Nós não temos tempo para ler a Bíblia com eles. Ora, como que os nossos filhos terão, não é, a visão de ter um relacionamento com Deus, se ele não vê isso em nós? Então fica difícil. Mas o nosso bom modelo de um bom homem, de uma boa mulher, de um bom pai, de uma boa mãe, isso vai refletir nos seus filhos. Eles vão dizer: olha, eu quero que o meu lar seja como o lar do meu pai. Eu nunca vi o meu pai e a minha mãe discutirem. Eu nunca vi o meu pai e a minha mãe levantar a voz um com o outro. Ou se houve alguma discussão mais calorosa, eu sempre vi meu pai pedindo perdão para minha mãe, a minha mãe pedindo perdão para o meu pai, eu sempre vi eles se abraçando, eu sempre vi eles um brincando com o outro. Eu quero que o meu lar seja igual ao lar do meu pai, seja igual ao lar da minha mãe. Mas se eles virem um lar de desavença, se eles viverem num lar de desrespeito, o que é que eles vão levar na mente deles para o casamento deles?
Eles não sabem, eles não tiveram, não é, um lar saudável. Então, às vezes, na discussão, eles vão achar que eu posso maltratar a minha esposa com palavras. Ou a esposa pode dizer, eu não tenho que respeitar o meu marido. Eu nunca vi minha mãe respeitando o meu pai. Que exemplo que nós somos para os nossos filhos. Exemplos de bons pagadores. Daqueles que procuram zelar e manter a sua vida financeira em ordem. Ou aquele pai ou aquela mãe que é caloteiro, que é caloteira, que não paga ninguém, que sempre tem alguém batendo na porta, cobrando, e a pessoa dizendo que passa amanhã, passa depois. E às vezes com o dinheiro gastando com outras coisas e não querendo cumprir com seus deveres com as outras pessoas. Que tipo de pais nós temos sido? Que exemplos que nós somos? Pois o nosso exemplo fala muito alto. O que nós fazemos fala mais alto do que as nossas palavras. E assim, infelizmente, é assim que funciona. É assim que as coisas acontecem. Então, se nós temos, somos maus pagadores, isso pode influenciar os nossos filhos. Então, por isso que a Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, se no nosso meio, se você que está nos assistindo, às vezes acontece da situação financeira apertar. E às vezes, naquele dia que é preciso fazer o acerto de contas, nós não temos. Mas o que é que nós vamos fazer? Como bons cidadãos, nós vamos ligar para o nosso credor, conversar com ele, pedir um tempo, mas à medida que nós conseguirmos o recurso financeiro, irmos imediatamente e pagarmos aquela conta. A Bíblia nos fala de um exemplo que aconteceu no Antigo Testamento, de o filho de um profeta que havia falecido, e ficou a esposa e 2 filhos. E eles tinham algumas dívidas. E os credores vieram para poder levar os 2 filhos que aquela mulher tinha como escravos para trabalharem para os credores até que a dívida fosse paga. Aquela mulher então, o que ela faz? Ela vai procurar o profeta, homem de Deus, para buscar uma orientação. E a palavra vai dizer que o profeta diz para ela assim, olha, eu quero que o diácono Felipe procure esta passagem para que venha embasar o que nós estamos falando. Então o que acontece? Essa mulher indo falar com o profeta diz para ela assim, olha, o que é que você tem na tua casa? E ela diz assim, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite na botija. E ele então diz para ela assim, olha, você vai e você pega vários vasos emprestados e você enche os vasos com o azeite. E ela creu, e ela foi. Então eu entendo aqui nesta palavra que quando ela chega na casa dela, ela tinha algumas vasilhas, mas precisava de mais. Então ela vai, fala com os vizinhos, com as vizinhas, pega vasos emprestados, traz para a sua casa, e aí com aquele pouquinho de azeite, agora aí entra a fé, aí entra a obediência, aí entra relacionamento de amizade com os vizinhos. Olha quantos ensinamentos nós encontramos aí, e que é necessário para a nossa vida cotidiana. Porque para eu conquistar algo da parte de Deus, eu preciso crer que Deus é poderoso para trazer aquilo que eu preciso. Eu preciso obedecer a palavra do Senhor, andar em conformidade com aquilo que Ele me diz. Eu preciso ter um bom relacionamento, porque se eu precisar de alguma coisa do meu vizinho, se eu sou uma pessoa que sou
difícil de comunicação, sou aquela pessoa intransigente, sou aquela pessoa de nariz empinado, sou aquela pessoa que não fala com ninguém, sou aquela pessoa que acha que eu sou melhor, e que aquela pessoa é isso, é aquilo outro, e eu não tenho amizade, sabe o que vai acontecer? Na hora que eu precisar, eu não vou ter ajuda. E há um ditado popular que diz que é melhor ter um bom vizinho perto do que um parente longe. E não é verdade? Se você tem um bom vizinho perto, o seu parente pode estar longe, mas você será socorrido por este bom vizinho que você soube cultivar durante a sua vida, ao redor ali do bairro, da sociedade onde você está, você será socorrido. Então veja só, aquela mulher pega vários vasos, e aí então ela pega o azeite, pouco azeite que tinha na botija, e vai enchendo. Só que aí entra o milagre da multiplicação. E nós cremos que é assim. Nós cremos que o possível eu e você podemos fazer. Mas o impossível cabe a Deus. E Deus age na impossibilidade. Nós temos visto vários testemunhos de pessoas que estavam necessitadas e que não tinham como naquele momento se ver livre daquela situação, mas Deus entra com a sua mão de poder e milagre, e a pessoa é alcançada. E assim aconteceu com aquela mulher, e ela encheu todos os vasos que tinha, e ela até pediu para os filhos: olha, me traga mais vasos, mas eles falaram: não tem mais, mamãe. E aí o azeite parou, mas era só um pouquinho, mas Deus multiplicou. E depois de ter todos aqueles vasos cheios, o que é que acontece? Ela volta de novo ao profeta, para dizer: e agora, profeta, o que eu devo fazer? E hoje os profetas estão na casa de Deus, são os homens de Deus que buscam de Deus a orientação, que buscam de Deus a palavra, para que possam trazer a orientação, como hoje, nesta manhã, nós estamos trazendo esta orientação para você. Estamos trazendo essas orientações para você trazer para os seus filhos. Isto é o que? É da parte de Deus que nós recebemos, é o cuidado que nós temos com a vida, com o lar de vocês, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, para que tudo se vá bem. Então, meus queridos, ela vai falar com o profeta, e o profeta diz assim para ela: olha, você pega o que você tem de vasos com azeite, vende o azeite, paga a tua dívida e viva com o restante. Deus não quer que nós tenhamos uma vida de desajuste financeiro. Não. Você acha que Deus quer que você seja apontado como mal pagador? Claro que não. Mas às vezes nós não sabemos lidar com essa situação, com a vida financeira. Então nós temos que aprender. Nós só podemos gastar o quanto nós podemos. Nunca além daquilo que nós temos, que nós recebemos. E nunca gastar tudo. Normalmente aí fora nós aprendemos que as nossas dívidas não devem ultrapassar 30% da nossa renda. Mas às vezes nós gastamos 120% da nossa renda. Ou seja, não é nem 100%, já passou. Eu já estou endividado, eu ainda nem recebi, e eu já estou devendo 2, 3, 4, 5 meses do meu salário. O que vai acontecer comigo? Eu vou quebrar. Meus filhos vão passar necessidade. Minha esposa ou o marido vai passar necessidade. Quando ou o marido não sabe gastar, ou a esposa não sabe gastar. Não prospera. Agora, vocês acham que Deus quer que isso aconteça conosco ou com qualquer pessoa? Claro que não. Quem gosta disso é os banqueiros. Os banqueiros que gostam que a gente vai e pega o empréstimo lá. Porque com certeza nós vamos ter que pagar 12, 13% do valor que nós estamos pegando. Isso ao mês. Então nós temos que só gastar aquilo que dá para nós gastarmos. A não ser que aconteça uma situação adversa,
uma emergência, e aí nós somos obrigados a fazer às vezes uma dívida além daquilo que nós esperávamos, mas são casos esporádicos, não é uma coisa costumeira, não é uma coisa normal, mas às vezes nós estamos gastando nós nos acostumamos a gastar além daquilo que nós podemos, e aí o nosso nome vai para o SPC, e a pior coisa que tem é uma pessoa que não tem nome na praça. Porque o que nós temos, e o que as empresas hoje valorizam muito, quando vai fazer a contratação de alguém, é saber se a pessoa tem o nome limpo. Por quê? Porque se a pessoa é uma pessoa que sabe zelar pelo nome dela, saberá zelar pelo bem da empresa. Mas se a pessoa não zela nem do nome dela, se para ela nem o nome dela tem importância, ela vai por acaso zelar pelos bens ou por aquilo que a empresa colocar nas mãos dela? É assim que hoje os empresários, os banqueiros, os comerciantes procuram analisar na vida dos seus funcionários. E por isso que nós somos ensinados aqui através da palavra de Deus a sermos bons administradores, bons mordomos daquilo que Deus coloca na nossa mão. Diácono Felipe, onde está esta passagem? E faça suas considerações, meu querido. Paz de Cristo, irmãos, a passagem citada pelo pastor está em 2 Reis 4, a partir do versículo 1, que diz assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhes disse: que lhe hei de fazer? Disse-me: que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os teus filhos. Eles traziam as vasilhas e elas as enchia. E sucedeu que cheias foram as vasilhas. Disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Esse daqui é o capítulo que o pastor Ronaldo citou desse milagre maravilhoso, né, que o nosso Deus, operou através daquele profeta na vida dessa mulher, né? E é interessante o que o pastor Ronaldo estava falando sobre o bom relacionamento, né? Com os vizinhos. Se ela não tivesse um bom relacionamento, ninguém teria emprestado, não. E o milagre pôde acontecer na vida dessa irmã, e segundo a fé também, né, pastor? Porque imagina se o profeta tivesse falado para ela: olha, vai e pede e tal. Ela falou: não, que isso, eu vou passar vergonha, vou pedir vasilha. Ela acreditou no que o profeta estava falando, né? Ou seja, ela entendia que o profeta era de fato a representatividade de Deus, né? Na terra até então. E quando eu entendo, pastor, que quando nós cremos na palavra de Deus, assim como nós estamos aprendendo nesta manhã, e a gente coloca em prática, porque foi aquilo que aquela mulher fez, né? Ela ouviu a palavra de Deus acerca do que o profeta estava mandando ela fazer, e ela colocou em prática aquilo que o profeta estava falando. E ela foi bem sucedida porque ela colocou em prática, né? E a gente entende que se nós hoje ouvindo as instruções de Deus, se a gente colocar em prática essas instruções, nós seremos bem sucedidos. A Bíblia, ela é repleta de boas instruções, mas de todas as áreas, igual o Senhor está nos ministrando nesta manhã, falando acerca dos filhos, e aproveitou para fazer o ensejo sobre também as finanças, o bom relacionamento com os vizinhos e tudo. A Bíblia, ela é repleta desses tipos de ensinamento para nossas vidas, até mesmo nas finanças, algo que a gente muitas vezes deixa passar, né? Então, se nós colocarmos em prática, nós seremos bem-sucedidos, assim como essa mulher foi. Deus operou um milagre na vida dela porque ela deu ouvido à palavra e ela colocou em prática.
que a gente consiga fazer isso, com a graça do Espírito Santo, ouvir e colocar em prática, não sermos somente ouvintes, mas também praticantes, como diz a palavra de Deus, né, pastor? Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, não é? Então, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, nós vamos encontrar, o pastor Francisco vai ler para nós esta passagem, não é? Que do quanto é importante nós exercitarmos a fé, como esta mulher, ela foi socorrida, porque como foi feito já algumas explicações aqui, não é? Ela obedeceu, ela creu, ela estava dentro daquilo que o profeta pediu para que ela fizesse. Então a bênção vem quando nós estamos enquadrados, quando nós estamos no meio, quando nós estamos dentro da soberana vontade do Senhor. Hebreus 11:6, pastor, vem aqui, pode ler aqui, por favor. Assim os irmãos que estão nos vendo, vê também o pastor fazendo essa leitura. Glória a Deus. Que maravilha, né? Então Hebreus 11 no versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. Então, irmãos, é necessário nós cultivarmos a fé. Se vos falta fé, diz a palavra do Senhor, peça a Deus: Senhor, acrescenta a minha fé. Ajuda-me, Senhor. E certamente Deus fará isso. Uma outra coisa muito importante que nós precisamos fazer com os nossos filhos, conforme a Bíblia nos ensina, é nós ensinarmos a obediência. Às vezes nós não fazemos isso, mas é necessário. Ensinem a obedecer às leis de Deus, começando pela obediência aos pais. Então nós vamos para Efésios, nossa irmã Gonçala. Efésios capítulo de número 6, versículos 1, 2 e 3. Efésios capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. Então é necessário que nós nos assentemos com os nossos filhos e vamos ensiná-los a obedecer. A obedecer quem? As autoridades que estão sobre eles. E qual é a primeira autoridade que o filho e que a filha veem? O pai e a mãe. Então vamos lá, irmã Gonçala, por favor, leia para nós. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então perceba bem que o ensinamento que nós temos aqui, que quando os pais ensinam os seus filhos, que eles precisam obedecer o seu pai, precisam obedecer a sua mãe, precisa honrá-los. Ah, mas o meu pai se separou da minha mãe. Não importa, os filhos têm que ser ensinados pela mãe que precisam honrar o seu pai. Mas às vezes a mulher, porque o marido foi embora, fica com raiva do marido e faz aquela tempestade com os filhos, falando mal do esposo, porque o pai é isso, porque o pai é aquilo, porque ela está revoltada com aquela situação. E leva às vezes o filho ou a filha a se revoltarem contra o seu pai. Está certo? Não está errado. Porque o relacionamento às vezes do pai e da mãe, às vezes ficou em conflito e ambos não tiveram o direcionamento, não quiseram buscar o direcionamento de Deus, não buscaram a paciência, não buscaram o conhecimento segundo a vontade de Deus para contornarem aquela situação e acabaram chegando no divórcio. Mas nem por isso os filhos devem ser influenciados ou pelo pai ou pela mãe a desonrar o pai ou desonrar a mãe. Porque os filhos são filhos de ambos e continuarão sendo filhos de ambos, enquanto ambos estiverem vivos.
Então aqui, segundo o conselho e a ordenança da palavra, é ensinar o filho a honrar o pai e a honrar a mãe. E honrar o pai e honrar a mãe não quer dizer que os filhos vão estar com os pais diretamente. Se houver uma separação, não importa, o filho vai continuar honrando o pai, o filho vai continuar honrando a mãe, vai continuar respeitando o pai, vai continuar respeitando a mãe. Por que isto? Para que eles vivam bem e tenham longos dias de vida. É um mandamento com promessa, amados. Então nós temos essa responsabilidade como pais de ensinar isso para os nossos filhos. E se eles aprenderem a nos respeitarem como autoridade, eles vão respeitar as outras autoridades também. Vamos então para a palavra do Senhor. Deixe-me ver aqui. 1 Pedro, irmã diaconisa Gilmara, se der para a irmã abrir aí. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de números 13, 14 e 15. Aí nós vamos ver que nós temos que ensinar os nossos filhos a respeitarem as autoridades. E quem são as autoridades? Logo, a primeira autoridade que nós vemos, que os filhos vão ver, é o pai e a mãe. Mas depois, logo quando eles vão para a creche ou vão para a EMEI, quem serão as autoridades depois de nós? Os professores, os coordenadores, aqueles que estão na escola. E nós precisamos ensinar os nossos filhos que eles devem obediência a essas autoridades. Depois nós devemos ensiná-los a terem obediência às autoridades policiais, ao patrão, a patroa, que naquele momento ali estão como pessoas que estão coordenando. Então exige-se que eles precisam entender que eles devem ter respeito com essas pessoas. Vocês estão entendendo que quando a gente entra pelo princípio da palavra, nós vamos formar bons cidadãos? E nós também seremos bons cidadãos? Por quê? Porque a Bíblia nos ensina assim. Porque a palavra de Deus nos ensina assim. Diaconisa Gilmara, por favor, 1 Pedro 2, 13, 14 e 15. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Olha que coisa maravilhosa. Na minha versão diz assim: sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos. Olha que coisa maravilhosa, porque é assim que as pessoas que obedecem, que são bons cidadãos, são vistos na sociedade como pessoas de bem, e não como insensatos, e não como aqueles que são causadores de problema. E aqui diz ainda, não é que aos governadores, por quê? Porque os governadores têm sob a sua autoridade a polícia civil, militar. E para que serve a polícia? Para que servem as leis? Não é para colocar limites? E a lei só é pesada para aqueles que são desobedientes à lei. Porque aqueles que são observadores da lei não precisam sofrer a dureza da lei. Por quê? Porque estão obedientes. Um exemplo, se eu estou numa avenida, e nesta avenida a velocidade máxima é 50 km por hora, e eu estou andando com meu veículo a 50 km por hora, eu serei multado? Não. Mas se eu estiver a 55, 60, 80 km por hora, o que vai acontecer comigo? Vou ser multado.
sofrerei a dureza da lei, no bolso e nos pontos da carteira. Então, ou seja, a lei, ela só é dura para quem é desobediente. Então, se eu ensino essas coisas para o meu filho, para a minha filha, e se eu também sou observador dessas leis, eu também serei abençoado como a minha casa, como a minha família. Então a Bíblia fala que as mulheres mais velhas, mais experientes, devem ensinar as mais novas. As mulheres casadas devem ensinar as mulheres mais novas, que também são casadas, diz a Bíblia, a boas donas de casa. E nós temos visto isso acontecer na sociedade? De maneira nenhuma. Isso não acontece. O homem casado mais experiente, ele senta com o casal mais novo para poder orientar? Não. E às vezes o casal novo também não quer ouvir a experiência dos mais velhos. Quanto há que dizem assim, se conselho fosse bom, olha o que eles falam, se conselho fosse bom não se dava, vendia. Está cheio de pessoas que pensam assim. E aí passam por situações que não era necessário passar. Por quê? Porque não observou, não parou para ouvir, não buscou conselhos. E antigamente se dizia assim, que os mais novos deveriam andar com aqueles mais velhos, porque tinham mais experiência. E aprenderia na prática o que é ser um bom marido, o que é ser uma boa esposa, o que é ser um bom filho, o que é ser uma boa filha. Quantos há hoje que a mãe está querendo ensinar ela a lavar bem uma louça, quer ensinar ela a cozinhar, mas a filha fala, não, isso não é para mim. Tomara que quando casar, case com um homem rico, que possa dar para ela uma empregada que possa fazer tudo. Porque se não casar com um homem rico, e a gente fala assim, né? Há um ditado popular que diz, nós temos duas oportunidades na vida de ter uma vida boa. Ou nasce num berço rico, ou casa com uma pessoa rica. Agora, se você não tiver nenhuma dessas duas situações, e você não aprendeu a ser uma boa dona de casa, e se você, como homem, não aprender a ser um bom trabalhador, para poder zelar da sua casa, sabe o que vai acontecer? O seu lar estará fadado à ruína, fadado a conflitos. Por quê? Porque se o rapaz não é dado a trabalho, a mulher vai ter que trabalhar para se manter. E vai ter que manter ela e mais o marido. Só que chega uma hora que isso cansa. Não tem amor que aguente isso para sempre. E aí vai gerar problemas, não vai gerar problemas? Não vai gerar conflitos? Se a mulher é uma mulher que nunca quis aprender a ser uma boa dona de casa, não sabe cozinhar, não quis aprender, quando casa, o marido chega cansado do trabalho, esperando uma comidinha fresquinha, gostosa, saborosa, e ele não encontra, vai chegar uma hora que ele vai se cansar. O que vai acontecer? Não vai ter amor que dure para sempre. Uma hora ele vai cansar dessa situação. Chega em casa, a casa está aquela bagunça, tudo sujo, a roupa por lavar, aquela situação, ele aguenta por um certo tempo. Chega uma hora que ele fala, eu não quero mais isto. Na casa da minha mãe, a minha mãe tinha tudo organizado, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Meu pai tinha as coisas organizadas. Eu sou um homem organizado, mas a minha mulher é uma mulher que deixa tudo bagunçado. Chega uma hora que ele não aguenta. Ou então, é a moça que a mãe sempre deixava tudo organizado, ela aprendeu a cozinhar, ela aprendeu a fazer tudo, a casa dela é sempre um brinco, mas casou com um homem que aprendeu que quando chega em casa, joga o sapato lá na entrada, vem tirando a meia, jogando pela casa, tira a blusa, joga num lugar, e a mulher tem que sair pegando tudo, uma hora ela vai cansar. E não é isso que a gente vê acontecer nos dias às vezes? Por quê? Não são lares desajustados? Não são famílias desajustadas? E se o filho vai vendo tudo aquilo, ele vai achando que aquilo é normal. Minha mãe sempre deixou uma pilha de roupa lá para lavar.
Quando ela ia passar, ficava tudo jogado as roupas lá, a moça vai falar, a menina vai achar que é normal. Aí casa com o menino, que na casa dele era tudo organizado, vai dar problema. Olha a importância do nosso exemplo. Olha a importância do nosso modelo. Mas vamos continuar aqui com relação à obediência às autoridades. Olha só o que a palavra vai dizer. Vamos ler ainda. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de números 17. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de números 17. A nossa irmã Marineusa vai ler para nós. Primeira Pedro 2,17, só o versículo 17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Muito obrigado, irmã. Olha só, na minha versão diz assim: honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Olha que coisa maravilhosa quando nós ensinamos isso para os nossos filhos. Eles terão bens na sociedade, porque aprenderão a respeitar as autoridades. Eles não terão problema com autoridade alguma. Está vendo o que a Bíblia nos ensina? Como nós devemos proceder? Se você está fazendo isso, louvado seja Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Se você não está fazendo, ainda dá tempo. Porque os ensinamentos que nós recebemos é para proveito nosso, é para crescimento nosso, é para nós sermos abençoados, para nossa casa ser abençoada e ser feliz, num âmbito geral. É marido com mulher, ambos com os filhos com os pais. Olha que coisa maravilhosa. Então é assim que tem que ser. Nós precisamos, quinta observação aqui, quinto item. Então nós precisamos ensinar valores e princípios cristãos. Então vamos lá. O mundo carece de bons princípios, sobretudo de valores. No nosso caso, que somos cristãos, os valores cristãos que nós estamos aprendendo aqui. Mas se você que me assiste, eu não creio, eu não acredito em Deus, então ensine os bons valores segundo o que você entende. Isso será útil para você, para a sua casa, para a sua família. Então, quais são os bons princípios que nós precisamos ensiná-los? Retidão, integridade e justiça. Ensine-os aos seus filhos para que a vida em sociedade, a natureza e as pessoas sejam beneficiadas pelos seus bons frutos. Cabe a nós. Isso faz parte da educação que o pai e a mãe devem trazer para os seus filhos. Retidão, honestidade, não é? Ser aquela pessoa que ela é íntegra na sua postura, na sua posição. E a criança vai aprender isso olhando para o pai, olhando para a mãe. Pessoas, não é, que antigamente se dizia, a minha avó dizia assim, são pessoas de peso. É aquela pessoa que antigamente, como se dizia, não era necessário papéis, contratos. Apenas um fio de bigode era necessário para que aquela palavra que fosse dita fosse validada. A pessoa fazia prevalecer a sua palavra. Não era uma pessoa de palavra dúbia. Hoje é A, amanhã é B. Não. É A, é A. E é o que a Bíblia fala. Jesus falou, seja pois o vosso falar sim, sim ou não, não.
Se você empenhou a sua palavra, lá nos Salmos de números 15, vai falar que os verdadeiros cidadãos dos céus são aqueles que, ainda que jure com dano seu, não muda. Ou seja, ainda que empenhou a sua palavra, e empenhando a sua palavra vai ter prejuízo, ele não muda. Ele tem prejuízo, mas ele não muda. Isto é ser uma pessoa de integridade, uma pessoa de posição, uma pessoa de palavra. Mas hoje o que nós vemos é o quê? Você pode assinar 20 contratos, a pessoa não cumpre nenhum. É por isso que, sabe por que os juros são tão elevados aqui no Brasil? É por causa da inadimplência. Porque muitas pessoas vão e pegam dinheiro e não pagam. Banco vai ter prejuízo? Claro que não, vai tirar de alguém. Então é aquele que é bom pagador, é que vai pagar por aquele que é mau pagador. Por aquele que acha que está levando vantagem. Mas ele não está levando vantagem. Ele está trazendo prejuízo para outra pessoa. Porque alguém vai ter que pagar no lugar dele. E já pensou no meio daqueles que servem a Deus? Maus pagadores, caloteiros. Pessoas que na hora de comprar, compra, mas na hora de pagar, esquece de pagar. Irmãos, isso não é bom, não serve para aqueles que querem ter um relacionamento justo e sincero com Deus. É isso que nós estamos aprendendo aqui nesta manhã. Então eu tenho que ser para o meu filho um bom exemplo. Eu tenho que ser para a minha filha um bom exemplo. Vamos para Tiago capítulo 3, versículos 12, 13. Tiago, capítulo de número 3, versículos 12 e versículos 13. Vai falar dos frutos. Que fruto que nós estamos dando? Fruto que a pessoa vai pegar e vai poder saborear e falar, nossa, que fruto maravilhoso. Ou vai dizer, nossa, fruto azedo, isso não serve, isso não presta. Essa árvore não é árvore de dar bom fruto. Às vezes o fruto está até bonito, mas você vai comer, o fruto não tem sabor. E o que é que a Bíblia vai dizer para nós aqui? Nossa irmã diaconisa Gilmara, lê para nós. Tiago capítulo 3, versículos 12 e versículos 13. Olha o que o nosso irmão Tiago nos fala sobre isto, por favor. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Amém. Então, aí Tiago fecha, não é isso que nós estamos falando. Temos que dar bom testemunho, temos que ter um bom procedimento. Palavra empenhada é palavra que deve ser cumprida. Você falou que vai, só não vai se ficar doente. Só não vai se não tiver condições, mas que seja plausível. Se você falou que vai trazer, traga. Se você falou que vai pagar, pague. Não importa, você empenhou a palavra, cumpra a tua palavra. Não seja uma pessoa que caia no descrédito de ser uma pessoa mentirosa. O que é mentiroso? O mentiroso ninguém dá crédito. Porque ele fala uma coisa que não é verdade. Ele fala uma coisa que não tem firmeza. E aqui está dizendo, pode porventura uma fonte jorrar água salgada e jorrar água doce ao mesmo tempo? Não tem condições. Então nós não podemos ser essa pessoa, não é? Que o seu posicionamento não é de firmeza. Onde as pessoas não têm confiança. Eu sempre digo assim para os pais, olha, não prometa nada para os seus filhos. Se você prometeu, cumpra.
Não fale que você vai dar o que você não vai dar. Ah, a criança está fazendo uma birrinha e você promete, olha, não faça isso que o papai vai te dar um brinquedo. Mas você falou só para poder a criança naquele momento se comportar ou deixar de fazer aquilo que ele está fazendo. A criança acreditou na tua palavra. E se você não fizer o que você falou, você vai perdendo crédito. Por outro lado, se você fala que vai dar uma correção na criança, e se você não der, a sua palavra também cai por terra. Eu falo, não prometa que você vai dar um tapa se você não vai dar. Agora, se você falou, se você fizer eu vou te dar um tapa, então dê o tapa. Não dê na hora da raiva, porque você não vai corrigir. Você vai espancar e você não vai educar. Depois que a ira passou, a criança até esqueceu. Aí você chama ela e fala, sabe, você lembra quando a mamãe falou para você não puxar aquele fio e você puxou? Você lembra que a mamãe falou que ia te dar um tapa? Eu lembro, mamãe, já começa até a chorar às vezes, né? Aí você vai dar o tapa, fala assim, olha, eu vou te dar o tapa porque eu falei que eu ia te dar o tapa. E vai dar um tapa, dá uma correção na criança. A criança fala, não, a minha mãe fala e faz. Dura coisa é quando a criança fala, minha mãe só fala. Meu pai só fala. Isso é terrível, irmãos, para a formação da criança. Então, que você saiba educar, que você saiba corrigir. E para nós finalizarmos, nosso tempo já está dizendo que é para a gente parar. É a nossa presença, ensinar com a presença. A presença dos pais é fundamental para a educação dos filhos. Em Provérbios, e aí a nossa irmã Marineuza vai ler para nós, em Provérbios capítulo 22, versículo de número 6, nós vemos que há uma orientação para se educar no caminho, que quer dizer que se ensina no decorrer do trajeto, durante a caminhada com o filho. Também é importante estar e fazer-se presente na vida dos filhos, em cada fase da sua vida. Provérbios 22, versículo de número 6, irmã Marineuza. Instruir ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Muito obrigado. Está vendo só? Durante todo o tempo, nós temos que estar ensinando os nossos filhos. E quando eles estiverem debaixo do nosso teto, eles estão debaixo da nossa orientação. Mas agora já estão com 15 anos, não importa. Mas agora já tem 18 anos, não importa. Estão com 20 anos, não importa. 30 anos, não importa. Enquanto estiverem debaixo do teu teto, comendo da tua comida, estão debaixo da tua autoridade. É assim que funciona. O filho que é bem educado, que é bem ensinado, ele vai estar debaixo dessa orientação durante toda a sua vida. E mesmo que envelhecer, segundo aqui esta palavra, não se desviará dele, não se esquecerá disto. Vai estar casado, mas vai estar obedecendo uma palavra que o pai vai dar. Vai estar casado, mas vai se sujeitar a uma orientação que a sua mãe pode dar. Por quê? É o respeito, é a consideração, é a honra que a pessoa tem desde pequeno, como foi ensinado. Mas se não tiver isso, aí fica difícil. Meus queridos, eu quero crer que nesta manhã Deus tenha falado aos nossos corações. Porque no meu falou. Enquanto nós estávamos compilando, estudando esta parte, nós fomos ministrados. E eu quero crer que Deus tenha falado também ao seu coração no nome de Jesus.
Eu quero passar a palavra ao superintendente, nosso irmão Felipe, para o encerramento, depois a irmã secretária, e o pastor Francisco fechará então essa escola bíblica desta manhã. Que Deus abençoe a todos, um ótimo domingo. Você dê a sua participação, você que está conosco na live, fala o que você está achando. Se você gostou, dá um like, passa para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Se você não gostou de alguma coisa, coloca no chat aí, manda para a gente. Dá um dislike. Eu não gostei de nada do que esse pastor falou. Então, coloca aí. Nós vamos analisar, nós vamos estudar. Agora é importante a sua participação, tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.